gente, com alegria, então, que a gente dá início à nossa feira. E agora a gente vai receber dois profissionais, que é o Olímpio Pereira de Sá Neto. Ele é doutor em Física pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, com graduação pela Universidade Federal do Piauí, UFP, e mestrado também pela Unicamp. Vamos dar uma salva de palmas para o Olímpio. Ele é pai crescer. A gente vai receber também o Dr. Aislan Magalhães. Ele é graduado em Direito pela Universidade Estadual do Piauí e é delegado da Polícia Civil do Estado do Piauí, atualmente exercendo as funções de delegado seccional de Parnaíba, bem como delegado titular da 1ª e da 2ª Divisão de Tráfico de Parnaíba. Bem-vindo. Bom dia, Aislan. Prazer. Vontade. Bom, gente, então a gente vai ouvi-los, né? E depois, ao final, a gente pode fazer perguntas, tá certo? Olímpio, você pode contar, então, um pouquinho pra gente da sua trajetória, como é que você chegou até aqui, como é que está sendo o que você exerce hoje, por favor? Bom dia. Bom dia a todos. Olhando vocês agora, tá passando um filme de como tudo começou, certo? Então, eu vou falar um pouco desde a trajetória quando eu estava no ensino médio e quando eu fiz o vestibular. Vocês vão fazer vestibular, né, em breve. No meu tempo não era Enem, tinha um vestibular da Universidade Estadual, que era um vestibular de português e a parte específica, 2 dias, e na Universidade Federal, que eram 4 dias, que primeiro dia era prova de biologia e química, segundo dia português, inglês e a redação, terceiro dia era matemática e geografia e o último dia física e história. Então, tirando português, que eram 40 questões, inglês 20, o resto era tudo 30. Então, todo dia a gente fazia 60 questões, totalizando 240 questões e a redação. Bom, naquela época, no ensino médio, eu tinha muita facilidade, assim, com matemática e física. Então, desde a primeira vez que eu vi essas disciplinas, eu tinha facilidade. Eu ia para a universidade, eu morava lá em Teresina, lá do lado da Universidade Federal, e eu ia para a biblioteca, pegava livro da universidade, estudava e aprendia. Então, eu aprendi cálculo diferencial integral no ensino médio. Só que na minha família, o que tinha? Tinha médico, advogado e engenheiro. Aí eram as profissões. Se era bom de matemática, ia fazer engenharia. Se era bom de história, ia fazer direito. E assim por diante, né? E aí a família sempre dizia, você vai fazer engenharia, você vai fazer. E eu não sabia até ali o que realmente eu queria, certo? E o primeiro vestibular que eu fiz foi para engenharia elétrica, aí passei na Universidade Estadual, fiz 1 ano, mas aquele ano ali, né, fiz maratonas de estudo, toda aquela rotina de quem vai fazer vestibular, certo? Respondi todos os vestibulares anteriores, tudo, aí deu certo passar. Fiz 1 ano de engenharia. Toda vez que tinha uma aula, o professor era engenharia elétrica, ele ia explicar uma linha de transmissão que tem na rua. Aí ele dizia, essa linha de transmissão, aí ia mostrar como era a expressão da fórmula do campo elétrico e do campo magnético. Eu disse, mas professor, vem de onde essa fórmula? Por que é essa fórmula exata aqui? Como é que... Aí ele dizia assim, não se preocupe com de onde vem, não, usa a fórmula que dá certo. Então, eu sempre fui aquele cara que queria saber de onde vinha essas fórmulas que vocês veem no livro de física. Vocês olham o lançamento oblíquo, tem um alcance, tem altura máxima. Tem livro que só bota a fórmula pronta. Eu quero saber de onde vem aquela fórmula. Por que é aquela expressão? O que eu uso observando aquele fenômeno que vai me justificar que chega aquela... Então, isso eu já fazia no ensino médio, certo? E continuei na engenharia. E todo mundo me dizia do meio acadêmico, Olímpio, seu perfil é de físico, não é de engenheiro. Você quer saber de onde, é uma mente mais de ciências. Então, a ciência quer buscar o porquê dos fenômenos naturais, certo? E
A física, se você olhar ciências naturais, que tem biologia, física e química. A física ela é a mais fundamental de todas, certo? Se você for explicar fotossíntese, você só explica ela a fundo mesmo se você entender de quântica, como é que tem a absorção do fóton, que vem da radiação eletromagnética da luz, né, que vem do Sol, e ali você faz aquela troca energética que a planta vai pegar o oxigênio e produzir, ou pegar o gás carbônico e produzir o oxigênio. Então, é um efeito quântico, certo? Então, assim, se você for para qualquer fenômeno, a parte ali fundamental você vai explicar com física, certo? E só que a Universidade Estadual, ali era 2022, era o primeiro curso de engenharia elétrica que estava tendo. Então, tinha um professor para o curso inteiro na UESP. Aí tinha esse problema que faltava muito professor para disciplina e tudo, então resolvi fazer um vestibular no ano seguinte. Aí eu fiz para engenharia elétrica no Rio Grande do Norte, e aí resolvi, por acaso, fazer até o vestibular para física na Federal do Piauí, em Teresina, que a prova era antes. Eu disse, eu vou dar uma treinada. Aí eu passei para física e passei para engenharia no Rio Grande do Norte o segundo semestre. Aí eu disse, eu vou largar aqui a UESP e vou fazer um semestre de física, certo? Aí eu larguei o curso da UESP, não tinha professor, assim, o semestre tinha 8 disciplinas, tinha um professor lá, só dando aula, tinha uma disciplina. Aí eu larguei o curso, não tinha como continuar, fui para a Universidade Federal. Com um mês que eu estava na Universidade Federal, né, teoricamente eu ia no segundo semestre lá para Natal, eu mudei de ideia completamente e disse, não, vou ser física a partir de hoje, certo? E aí fiz o curso de física, né? Não quis nem dispensar as disciplinas que tinham feito na engenharia, porque achei que não valeria a pena. Então, ali eu me encontrei, né, dentro do curso. A rotina, tudo. Então, mas eu entrei na física, porque quando eu estava na engenharia, eu pensava fazer engenharia biomédica, que era para cuidar de aparelho de hospitalar. Aí, quando eu fui para a física, eu disse, não, vou para a física médica. O que é a física médica? Inclusive, aqui em Parnaíba, precisa de físico médico, certo? Física, se você tem que fazer um tratamento de radioterapia, você precisa de... O médico vai lhe consultar, lhe caracterizar e tudo, e o físico médico, na hora de aplicar ali, fazer a rádio, ele tem que calcular a quantidade de radiação que o seu corpo vai receber, certo? Então, todo hospital que tem tratamento oncológico tem que ter físico médico. E como é que a pessoa faz para fazer física médica? Existe já cursos de física no Brasil. Direto você faz física médica, inclusive no ano passado teve um aluno aqui da Crescer, que eu olhei nas notícias, passou para física médica lá na UFRJ, não foi, gente? Não sei se vocês sabem me confirmar. Eu acho que foi Juliana Guerra o nome dela. Eu vi ela passou, eu não sei se ela foi, mas é um curso assim que você faz física médica, você pode trabalhar no hospital, você pode trabalhar como representante nas empresas que vendem aparelho, você pode trabalhar com consultoria, você pode trabalhar com fiscalização, que tem que ser feito fiscalização, né, nesses hospitais constantemente. Então, bom, você faz o curso de física médica ou o curso de licenciatura ou bacharelado, aí terminou a graduação, tem que fazer uma prova de residência em física médica. Tem em Fortaleza, tem em Sergipe, você faz, são 2 anos de residência. Aí no final você faz uma prova nacional para tirar a carteira de físico médico, certo? E aí, só que no final do curso eu tive um professor chamado Pimentel, José Pimentel, que ensinava física quântica. Então,
A aula dele era espetacular, então eu aprendia só olhando o quadro dele, assim. Ele ensinava uma aula muito boa. E aí eu disse, não vou mais mexer com... Não vou fazer física médica, né? Eu estava estudando para fazer a prova da USP de Ribeirão, na época, fazer o mestrado lá. Aí eu mudei de ideia e vou estudar quântica, alguma coisa com quântica. E fiz alguns cursos de verão, que na física tem, já, né, curso de verão e inverno, na época de férias, você se inscreve, passa uma semana. Eu fiz na USP e na UFPB, na Paraíba, né? Fiz em São Paulo e fiz 2 cursos para conhecer todas as áreas de mestrado e me identifiquei com ótica quântica, certo? Só que eu vi que meu perfil era para ser teórico, eu fico sentado na sala e pego experimentos que o pessoal ou não explicou direito, ou eu proponho novos experimentos, certo? E eu faço contas, modelagem para dizer como é que fica o sistema e prever o que pode acontecer. Então, eu fui para a área de quântica, ótica quântica teórica, computação quântica, e aí eu fiz a seleção de mestrado na Unicamp, fui para a Unicamp, e fiquei lá 2 anos fazendo mestrado e posteriormente fiz o doutorado. Inclusive, olhando o senhor, delegado, tem um amigo meu lá que trabalha no Rio Grande do Sul, que ele fez física, e aí ele estudou redes complexas, que são modelos matemáticos que prevê, certo? Qualquer coisa que acontece em rede, e aí ele analisa redes criminais, né? Ele é da Polícia Federal hoje, lá do Rio Grande do Sul. Aí eu lembrei na hora que eu vi. Então, e é físico. Então, a pessoa pode fazer física, ela pode fazer licenciatura, que vai dar aula no ensino médio. Fiz bacharelado. Bacharelado, provavelmente você tem que fazer mestrado e doutorado. Só que hoje tem muita empresa contratando físico, tá bom? Lá na Federal de São Carlos tem curso de engenharia física. Então, ele pega o curso de física ali, o começo, e depois vai misturando um pouco de cada engenharia. Então, você pode ir para a indústria também. Então, tem na Federal de São Carlos, tem na Unicamp, tem outras universidades, eu acho que em Santa Catarina tem. Aí, curso de engenharia física. E aí, essa parte que eu fui, vou falar um pouco mais do que eu fiz, certo? Que eu fiz de 2007, eu fiz o curso de física 2003, né, um ano depois da engenharia elétrica, até 2007, a graduação. 2007 fui para fazer o mestrado até 2009, e o doutorado foi de 2010 a 2013. Aí, em 2013, eu tinha feito o concurso aqui para a Universidade Estadual do Piauí, e vim assumir aqui. Desde então, eu moro em Parnaíba, certo? Então, eu ministro as disciplinas de graduação para curso de computação, agronomia e biologia. Tem disciplina de física. E faço a pesquisa, certo? A pesquisa, eu analiso circuitos que fazem parte de computadores quânticos. Então, é chamada arquitetura de computação quântica. Eu pego um dispositivo e faço o cálculo como é o processamento de sinal dele, certo? E esse processamento, ele obedece toda a álgebra que tem na mecânica quântica. Só que existe o meio externo que pode atrapalhar. Então, a computação quântica, ela está... Quando eu comecei a estudar isso em 2007, dizia assim, o computador quântico vai acontecer daqui 100 anos. O pessoal falava assim. Hoje, já existe alguns protótipos de computadores quânticos, certo? Que ele ainda não... Os melhores processadores quânticos ainda não estão com a quantidade de memória dos computadores clássicos, certo? Os computadores que vocês usam, o celular, tudo, o processamento de sinal dele é clássico, tá bom? E o quântico, ele tem algumas propriedades que ele pode suprir esse computador clássico. Mas eu acho que assim, o que a gente nota é que ele supre algumas coisas. Ele nunca vai substituir totalmente, certo?
Mas aí o povo pergunta, mas como é que funciona, né, esse computador, tá bom? Então, não sei se alguns de vocês já se envolveram com programação, com linguagem binária, certo? Porque... Olímpio, conta para eles um pouquinho sobre o seu estudo na IA. Vou falar. Não sei se é já nessa vertente que você está falando. Na hora que eu falar da programação. Pronto, show. Tá. Aí, vou falar o que acontece com o computador clássico e quântico. O computador clássico, se você pega só um bit de memória, ele pode ser 0 ou 1, certo? Quando você opera, a saída dele só pode sair um ou outro. Na computação quântica, não. Você faz operações matriciais, produtos de matriz. Então, você pode fazer infinitas combinações de 0 e 1, podendo ter 0 e 1 ao mesmo tempo. Então, você pode codificar essa informação com uma capacidade maior de possibilidade. E quando você vai usar 2, 3 qubits, ainda aparece um fenômeno que o pessoal chama até a segunda revolução quântica, foi descoberto na década de 70, pelo grupo do Anton Zeilinger, lá da Áustria, que você pode emaranhar esse qubit. O que é o emaranhamento? A gente compartilha informação. Então, quando eu opero, não necessariamente você opera, mas você já vai entender minha operação. Então, isso daí você também reduz a quantidade, reduz o tempo de processamento de informação. E aí, isso já acontece, tanto os dispositivos feitos processando o computador quântico, né, de fato, já tem, quanto tem que ter uma modificação do algoritmo, que é o algoritmo, é como você vai ensinar o computador a pensar, certo? Você pega, aí você faz o programa. E aí a indústria farmacêutica, eu tenho amigos que fizeram doutorado comigo, que hoje moram no Canadá e vivem só de fazer simulações de fármacos, certo? Então, eles pegam, usam algoritmo quântico e fazem simulações de fármaco porque não tem... Você imagina aí, eu quero descobrir um novo fármaco. Se eu começar a misturar aqui os produtos, tem produto ali, né, elemento químico, que é muito caro. Se eu começar a misturar e for dando errado, a perca de dinheiro é muito grande, certo? E se você faz isso no computador, você otimiza a abordagem do experimento e vai ter um gasto menor. A bomba atômica, por exemplo, o pessoal fez simulação, certo? Não vai sair estourando bomba atômica toda hora. Infelizmente, eu falo dessa parte, a parte da ciência que eu não gosto, né? Que é voltado para a guerra. E o pessoal, a parte de inteligência artificial, né? Que é o que está agora... como é que eu posso dizer? É o que está em alta, né? Tem cursos de inteligência artificial, tudo. O que a gente faz? A gente busca maneira de otimizar, mesmo matematicamente, na hora de ensinar o código, formas de você resolver problemas de forma mais rápida. Só que eu estou estudando agora? É pegar a inteligência artificial e implementar algoritmo quântico para ver... Então, a gente está naquela fase de teste de acerto e erro, certo? Tipo, não sei se vocês já notaram, passa uma lagartazinha aqui, aí vocês pisam, aí esmaga a metade, daqui a pouco chega um conjunto de formigas, elas não sabem por onde puxar essa lagarta para levar para elas, né, para o formigueiro. Elas começam a puxar uma de um lado, outra do outro. Então, a gente está assim, testando algoritmo. E isso, certo? Serve... A aplicabilidade disso, vocês não têm noção. Então, eu trabalho com gente que, daqui do Brasil, eu trabalho home office, usa IA só para prever o chamado gato, né? Popularmente, fraude de conta de água e luz lá em Paris. Então, a empresa é aqui no Brasil. E aí, ele, por inteligência artificial, a gente não precisa sair olhando em cada casa e comparando as faturas, certo? Então, dá para prever
fraude de conta de água e luz. Eu tenho um outro amigo daqui de Parnaíba, ele é engenheiro civil e fez um mestrado em inteligência artificial. Ele fez um programa de IA e colocou em alguns aplicativos de tipo Uber. Aplicativo. A pessoa bota o Uber no carro e vai rodar em Fortaleza. Então, de acordo com a trepidação, né, que tem, ele consegue prever onde tem buraco lá em Fortaleza. Então, Fortaleza é uma cidade metropolitana, se juntar com a metrópole, se eu não estou enganado, tem mais de 3 milhões de habitantes, não tenho precisão. Então, você pega um carro da prefeitura, vai rodar na cidade para tentar encontrar buraco. Olha o gasto que você tem de gasolina. Então, você faz um programa de IA. Em 10 minutos? Pode. Porque tem umas perguntas. Tá. Então, você imagina aí o tanto que você economiza com um programa de IA desse, tá bom? Então, o grupo que eu faço parte ali na Universidade Estadual, a gente estuda arquitetura de computação quântica, que a gente tenta entender como modelar o dispositivo dentro de um circuito, como é que a gente coloca, e também a gente tem algumas coisas feitas com inteligência artificial, certo? Também a gente trabalha com reconhecimento de imagem. Para que serve? Eu posso colocar um banco de dados, né, de imagens para reconhecimento, a gente transforma em vetores, e aí a gente ensina para o programa esse conjunto de agrupamento de vetores representa uma doença, vamos falar de doença de pele, uma doença X, essa outra, uma doença Y. Então, você ensina para o programa, aí você bate a foto de uma mancha de pele, se tiver dentro desse grupo, ele pode prever, né, qual tipo de doença de pele você tem, se é um tipo de câncer de pele, outro tipo, certo? O pessoal faz isso com câncer de mama também. Então, reconhecimento de imagens. Então, IA é muito efetivo para isso também. Então, o universo de IA aí, vocês não têm noção, certo? E bolsa de valores, o pessoal faz IA também para prever a dinâmica aí de bolsas, certo? Como é que está o tempo aí? O tempo? Pronto, já temos uma pergunta. Tá. Posso? Gente, pode perguntar aí. Pronto, a Clara Sofia vai fazer uma pergunta para o senhor. Bom dia. O senhor falou que dá aula em agronomia. Oi? Não é? O senhor não disse que dá aula em agronomia? Com agronomia. Pois é. Eu queria saber como é que funciona a sua relação em física e agronomia. Lá na agronomia, boa pergunta. Lá na agronomia, eu ministro disciplinas de cálculo, certo? Pois aqui na UESP não tem professor matemático. E durante minha graduação, mestrado e doutorado, eu fiz todas as minhas disciplinas eletivas e opcionais na matemática. Então, eu até, em publicações, eu tenho um artigo em matemática mesmo, eu publico na matemática. Então, assim, eu me sinto bem familiarizado, certo? Então, eu ministro matemática e ministro física. O agrônomo, ele tem que ter um conhecimento, né, prévio na matemática e na física. Eu ensino mesmo mecânica, fluidos, a pessoa vai fazer um projeto de irrigação. Ela tem que entender que com uma caixa d'água de uma certa altura, a tubulação com uma certa espessura, qual vai ser a vazão que vai ter, o quanto um aspersor vai molhar, como é que ele faz a distribuição de aspersores ali no plantio. Tem que ter esse conhecimento aí. Principalmente a parte de hidráulica e a parte de mecânica, eles têm licença para fazer galpão. Então, tem que ter um conhecimento prévio de estrutura de coluna, viga, certo? Para fazer um galpão simples, um engenheiro agrônomo, ele precisa desses conhecimentos de mecânica, tá bom? Obrigado aí.
Obrigada, Olímpio. A gente sabe, assim, que você tem um compromisso, né? Então, a gente vai passar para Ainda falta um pouquinho, estou ligado no seu horário. Mas a gente então vai passar para o delegado Aislan. E aí, gente, daqui a pouco, se vocês tiverem outras perguntas para um ou outro, fiquem à vontade, tá bom? Pronto, obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Aislan Magalhães. Atualmente eu sou delegado seccional em Parnaíba. Sou delegado titular da 1ª e da 2ª Divisão de Tráfico. E eu vou contar aqui um pouco da minha trajetória, né, desde quando comecei os estudos até a universidade. Bom, primeiro, eu tenho uma origem humilde, né? Eu sempre estudei em escola pública, desde a minha 1ª série até o ensino médio. E eu tive, assim, esse insight de estudar, de vencer pelo estudo, de saber que eu, na época pobre, só ia vencer se estudasse. Eu tive isso na minha 1ª série. Eu não sei o porquê, mas eu lembro que era uma professora chamada Pequena, lá no Ipuaçu, que é interior de Granja, Ceará, que eu fiz minha 1ª série lá. E aí, alguma coisa me chamou a atenção na época, não lembro o quê, mas eu lembro bem que ela falou alguma coisa e eu tive esse insight de que eu só iria vencer na vida se fosse pelo estudo, eu só iria sair daquela pobreza, né, se fosse pelo estudo. E aí, desde então, eu estudei bastante, sempre fui o melhor aluno da 1ª série até o ensino médio, né, até o 3º ano do ensino médio. Na universidade, consegui ficar em 2º, né, fechar com o 2º melhor índice de rendimento acadêmico. Só não consegui o 1º porque a minha concorrente, hoje, que é a minha melhor amiga, ela só estudava, né, enquanto eu trabalhava de manhã, à tarde, estudava à noite na UESP e de madrugada a gente tinha que estudar para concurso. Então, acabei ficando em desvantagem, mas eu sempre tive isso, de que eu só ia vencer a partir dos estudos, e graças a Deus deu certo, né? Então, eu tive uma mescla aí de estudo, estudei no Ceará, estudei no Piauí, estudei em Brasília, voltei para Parnaíba, sou natural mesmo de Parnaíba, Piauí, mas minha mãe se mudou bastante, né? O que acabou também atrapalhando ou ajudando nessa parte aí dos estudos, né? Porque eu saía do Ceará, aí vinha para Parnaíba, aí não sabia se eu ia conseguir acompanhar os alunos, né? Aí ia para Brasília, aí todo mundo dizia que Brasília era muito difícil, né? Porque o nivelamento era muito alto. E aí eu sempre tive esse medo, né? Eu saí daqui, da minha 1ª série, aí já fui para Brasília, fazer minha 2ª série minha 2ª série do fundamental. E aí quando cheguei lá, eu lembro até hoje, fiquei bastante nervoso, né? Eu estudei lá no Guará, em Brasília. E aí, já cheguei, a professora, lá eles fazem, no 1º dia de aula já é uma prova de nivelamento, para saber qual é o nível da turma, né? Então lá, na 2ª série do ensino fundamental, já era uma prova com 40 questões de português básico, né? E aí eu fiquei com medo de zerar, né, ou de não ir bem. E aí eu lembro que no dia que a professora entregou a prova, ela não entregou a minha. Aí eu falei, vixe Maria, zerei. E aí ficou feio porque ela chamou todo mundo lá na frente, né? E aí não entregou a minha prova. Aí eu lembro que ela disse que eu tinha tirado a maior nota da sala, né? Não me deixou pro final. Aí eu tirei na época até 9,6, 96, e usou a minha prova como espelho para poder corrigir as outras. Mas estou falando tudo isso, pessoal, só que a gente consegue vencer na vida hoje, no nosso sistema hoje, capitalista, no sistema que é hoje, a gente só consegue vencer pelos estudos. A não ser que tenha algum herdeiro aqui Mas eu acho que não é o caso, né? Eu acho que todo mundo aqui está para estudar, está para vencer na vida a partir dos estudos. Então, parabenizar aqui pela iniciativa, né? É muito importante a gente conhecer um pouco de cada profissão, saber como que cada profissional atua no mercado de trabalho. E depois do ensino médio, né? Eu terminei o ensino médio com 17 anos. Só que aí eu tive que escolher na época, né? Ou eu morava em Brasília, ou eu estudava ou trabalhava. Eu fazia faculdade ou trabalhava. Então, eu passei aí 4 anos parado, vim retomar os estudos na universidade em 2012, né, fiz o pré-ENEM na época, e passei para Direito, na Universidade Estadual do Piauí. Aí iniciei em 2013, né, e junto com a faculdade também comecei minha preparação para concurso. Já tinha feito vários concursos em Brasília, né, eu nunca tinha logrado êxito lá. E concurso, pessoal, é isso, viu? Concurso é persistência, é constância. Você já tem que ter na sua mente que a reprovação faz parte do processo.
Então, antes de lograr êxito na aprovação do primeiro concurso, tive várias outras aí reprovações. Então, o meu primeiro concurso que eu passei foi para a Guarda Civil de Parnaíba, em 2013. Na época, o pessoal chamava de guardinha, né? Então, em 2013, a gente tinha em Parnaíba os guardas civis e os agentes de trânsito, né? E 2 anos depois, unificaram essas 2 carreiras. Hoje, a gente só tem guarda civil. Inclusive, é um concurso muito bom, a nível municipal, né? Está pagando hoje aí R$5.000 líquido. Muito bom, assim, para um concurso de nível médio, né? E com a carga horária boa, você trabalha 6 horas por dia, o que dá tempo de você conciliar com outras coisas aí. Inclusive, estudar para outro concurso. Porque o concurso é assim, pessoal, a gente faz um, e aí a gente usa aquele como trampolim, né, para dar uma base financeira para a gente fazer outros e galgar outros concursos que pagam melhor, né? Então, eu comecei com guarda civil, fiquei 4 anos como guarda civil, e aí estudei e passei para policial penal aqui no Piauí também. Fiquei 3 anos. Policial penal hoje está pagando em torno de R$8.000 líquidos, R$7.000 a R$8.000 líquidos. Então, um concurso também muito bom. Inclusive, o melhor concurso para você seguir assim uma carreira jurídica, para você ter tempo de estudar, seja para delegado, juiz, promotor, defensor, ou até mesmo ter uma segunda renda, né, informal ou comercial. Então, hoje, na área policial, assim, nessa base de valor, é o melhor concurso que tem, porque você tem muito tempo lá dentro para poder estudar, né? A rotina carcerária, ela dá isso para você. A cadeia, basicamente, ela abre 7 horas às 11. Então, de 11 horas até 2 você consegue estudar. E aí abre de novo 2 horas às 17 e pronto. O resto do tempo é só de fiscalização, de monitoramento. Aí tem um quarto de hora, né? Que é onde os policiais penais se reservam na sala de monitoramento para ficar fiscalizando os presos. Então, hoje em dia, é um dos melhores concursos para você, assim, ter a base financeira, né, e de tempo para poder estudar para outro concurso. E aí, comecei na UESP em 2013, né, e me formei em março de 2018. E em junho de 2018 já consegui passar para delegado aqui no Piauí, né. E aí, pessoal, uma coisa que todo mundo acha que o pessoal, quem faz direito, tem uma certa vantagem em relação aos outros concorrentes. Isso é mentira, viu? Não adianta você fazer direito, achar que você vai ter algum tipo de vantagem de conhecimento se durante a universidade você não estudar. O que acontece muito hoje em dia é isso. O pessoal entra na universidade e não estuda, não faz jus assim. Se você já está lá há 5 anos, estude o máximo que você pode. Estude todos os métodos, estude por doutrina, por material em PDF, por videoaula, faça concurso, porque senão você vai ser só mais um no mercado de trabalho, e aí quando terminar a universidade que você vai realmente estudar de verdade, né, de acordo com o método para concurso. Porque a universidade hoje, inclusive a gente tem observado uma mudança de metodologia nas universidades, elas tentam mesclar, né, o ambiente acadêmico com o ambiente de concurso público, que hoje em dia a maioria, pelo menos quem faz direito, quer concurso público, porque concurso público é estabilidade financeira. Então a maioria que faz direito hoje quer isso, quer concurso. Então o ambiente acadêmico ele tenta proporcionar isso hoje em dia. Então eu terminei em março de 2018, aí logrei êxito para o Piauí, né, que era o meu objetivo de vida, sempre foi trabalhar aqui em Parnaíba, envelhecer em Parnaíba e morrer aqui em Parnaíba. Sempre foi o meu objetivo de vida. E aí passei também, morava no Goiás, né, já morei no Goiás também, é meu segundo estado preferido, primeiro Piauí, né, e segundo Goiás. E aí passei também para delegado no Goiás. Fiquei em 37º lá, e aí foi uma das maiores dúvidas profissionais da minha vida, porque lá pagava 2.000 a mais. Para quem não sabe, hoje, delegado está tirando mais ou menos 21.000 aqui no Piauí, enquanto no Goiás é 23.000. E aí tem as outras vantagens, né? Que pode chegar aí até R$28.000. Então, assim, foi uma grande dúvida, porque era o estado que eu queria. Gosto muito da cultura do Goiás, do sertanejo, da comida. A única coisa que eu não gosto lá é o clima, né? É um clima bastante seco, calor, igual aqui no Parnaíba, só que lá o negócio lá é a sequidão, né? A umidade do ar lá é muito baixa, gira aí em torno de 12%, 15%, e aí a maioria das pessoas adoece nesse clima. Mas aí optei pelo Piauí, né? Graças a Deus deu certo, logrei êxito aí em todas as etapas do concurso, o que na época também me deixou na dúvida, porque, pessoal, hoje em dia é uma realidade para concurso policial a reprovação no TAF. Muita gente começa a estudar, a se preparar e esquece do teste de aptidão física. Por exemplo, na Polícia Penal, quando eu fiz em 2017,
2016, 2017, 50 homens reprovaram na barra, só no primeiro dia. E era só para fazer 3 barras na posição pronada. Aí você pensa, 3 barras e teve 50 homens que reprovaram. Nesse último concurso da Polícia Penal também muita gente reprovou, na barra e na corrida, né? Que é um dos dois exercícios de aptidão física mais difícil. Aí hoje em dia o pessoal está incluindo outros aí, inclusive até natação. A gente tem um concurso agora, né, para a Polícia Civil, o edital está previsto inclusive para sair amanhã, quarta-feira, e vai ser um concurso bastante concorrido, com muito tempo. O último concurso foi em junho de 2018, né, então passou bastante tempo e vai ser bastante concorrido. Mas esse concurso para a área policial, ele é muito desgastante, porque tem várias etapas. E hoje em dia a gente vive uma onda aí de ansiedade, né, de expectativa. E o concurso para a área policial, hoje, só para delegado, por exemplo, são 11 fases. Então, assim, a cada fase que você faz, é aquela expectativa, é aquela ansiedade, vou reprovar. Aí, a ansiedade só aumenta, porque quando você passa na primeira etapa, que é a prova de conhecimento, né, aí você já fica mais ansioso para a segunda etapa. Porque se você reprovar na segunda etapa, aí você pensa, poxa, já foi tão difícil a primeira etapa, vou reprovar na segunda. Então, hoje, na área policial, são aí de 7 a 11 etapas. Então, o concurso, saindo o edital amanhã, vamos dizer que a prova seja de 14 de dezembro, que está prevista aí. Só vai ser chamado um ano depois. Então, esse pessoal que vai fazer o concurso agora, só vai ter previsão para entrar em janeiro de 2027. Né? Porque a gente tem etapa aí de conhecimento, a gente tem exame médico, a gente tem o teste de aptidão física, a gente tem o psicotécnico, a gente tem a investigação social, a gente tem prova oral e a gente tem o curso de formação, que pode durar aí até 4 meses. No meu curso de formação, acabou durando mais por causa da pandemia. Desculpa, gente, a gente precisa só se despedir do professor Olímpio, agradecer a participação dele. Se alguém tiver perguntas, pode fazer o papelzinho, me entregar e depois a gente passa para ele, tá certo? E é isso, muito obrigada. Obrigada. Eu cheguei lá quando você entrou. Pode não, obrigada. Bom dia. Obrigada, Olímpio. Esqueci até onde eu estava. Pronto. Bom, pessoal, pois o concurso para a área policial, ele exige muito do candidato, né? Porque são muitas fases, é um concurso muito desgastante, diferente, por exemplo, de concurso de tribunal, que você faz, passou e já espera aí 2, 3 meses e já entra em exercício. Na área policial é todo esse sofrimento, né? Um concurso muito desgastante. E é óbvio que é necessário, principalmente o curso de formação, que vai habilitar você para agir na sociedade. Tem a disciplina de tiro, né? Que é o que o pessoal mais quer. Tem a disciplina de CQB, de cumprimento de ordem judicial, né? Que é aquele momento mais perigoso da nossa área, que é o momento que a gente vai fazer o adentramento, no momento da busca e apreensão domiciliar, ou seja, aquele momento que o policial vai arrebentar a porta, vai entrar, e ali é o momento mais tenso da polícia, porque a gente não sabe o que nos espera. E ali é muito difícil a gente decidir, é questão de 1 segundo mesmo para a gente decidir se a gente atira ou se não atira. Se a gente visualiza o indivíduo com alguma coisa na mão, a gente não consegue, a maioria das vezes é escuro, né? A gente não consegue decifrar se é uma arma, se é um celular, o que é. Então ali são frações de segundos ali para você decidir se você vai atirar ou não. E aí é dos grandes aí imbróglios da vida policial, é isso, né? E a sociedade, como não conhece, às vezes julga muito o policial, né? Mas, assim, ali no calor do momento, na adrenalina, para quem não sabe, quando o nosso corpo está em adrenalina, está em situação de perigo, a gente tem uma visão de túnel. Então, a gente só consegue enxergar, assim, em linha reta e a gente acaba não avaliando melhor, assim, todo o cenário, toda a situação. O pessoal acha que a gente vai entrar e a gente vai ter 5 minutos para decidir, analisar o lugar, o antecedente criminal do cara, se é uma arma, se não é, se está claro ou não. E não, pessoal, ali é questão de 1 segundo para decidir se você vai agir ou não. E se você agir errado, você pode responder uma corregedoria, você vai ter a avaliação negativa aí da sociedade, né? Hoje em dia, todo mundo aí nas redes sociais julgando o policial sem saber realmente da rotina da vida policial. Então, voltando aqui agora para
que eu faço, né, dentro o que é ser delegado de Polícia Civil aqui no Piauí. Bom, pessoal, o delegado, ele é o titular da investigação. É ele que vai decidir o que investiga, como investiga e todas as diligências possíveis dentro da investigação. O delegado também, ele é o gestor da unidade policial. É ele que vai gerir a unidade. É ele que vai comprar os materiais para aquela unidade. Então, assim, a gente como gestor, a gente tem que se preocupar até, por exemplo, se vai faltar papel higiênico, papel ou resma na unidade policial, e a gente também tem que se preocupar numa investigação que está em 10 milhões de reais. Então, tem essas nuances assim. Quando a gente entra para delegado, a gente pensa que a gente só vai investigar, que a gente vai ser polícia, né? Mas, na verdade, quando a gente exerce o cargo, a gente descobre que a gente é mais gestor do que mesmo policial, infelizmente. Então, assim, a vida operacional do delegado é pouca. Eu, particularmente, quando eu gosto muito de prender gente, né? E aí, quando eu estou muito cansado do cartório, eu pego o mandado de prisão, vou no BNMP, que é um site que a gente vê se tem mandado de prisão ou não para as pessoas, e eu vou e saio na rua. Tem essa vantagem também, porque você é o titular da unidade policial, então você decide se você vai poder sair, se não, mas se você for de mais operacional, você tem que ter noção de que vai acumular demanda administrativa e você vai ter que trabalhar depois, né? Mas, para o bem da minha saúde mental, né, eu sempre consigo mesclar essa parte administrativa, burocrática e também essa parte operacional, que eu gosto muito. Então, aqui em Parnaíba, pessoal, eu sou o delegado seccional, né? Para quem não sabe, em 2023, Parnaíba foi dividida em duas. A gente tinha antigamente uma regional só, se chamava Delegacia Regional de Polícia Civil de Parnaíba, né? Aí abarcava aí os municípios de Ilha Grande, Parnaíba, Luiz Correia e Cajueiro. Com essa reestruturação da nova gestão, o litoral foi dividido em 3 AISPs, que é a Área Integrada de Segurança Pública. Então, hoje em dia, eu tenho a AISP 1, a AISP 2 e a AISP 3, que é Luiz Correia e Cajueiro. A divisão de Parnaíba é a BR-343. Da BR-343 para a esquerda é a AISP 1 e da BR-343 para a direita é a AISP 2. Dentro de cada AISP, eu tenho 5 delegacias. Eu tenho o primeiro e o segundo DP, que fica com as investigações residuais, ou seja, tudo que não é especializado vai para o primeiro e segundo DP. Então, a gente tem aí os crimes de trânsito e os crimes contra o meio ambiente. Aí a gente tem a delegacia da mulher, né, que fica aí responsável pelos crimes de violência doméstica contra a mulher e também dos grupos vulneráveis, ou seja, crianças, idosos, racismo também e homofobia. Aí eu tenho a DEPAT, que é a Delegacia de Crimes Patrimoniais, que vai ficar responsável por todos os crimes contra o patrimônio, como furto, roubo e estelionato. Aí a gente tem a primeira e segunda divisão de tráfico, que obviamente fica com os crimes relacionados ao tráfico de drogas, e eu tenho a primeira e segunda divisão de homicídio. Então, em Parnaíba hoje, a gente tem mais ou menos 12 delegados. Então, assim, bastante delegado, mas ainda está faltando oficial investigador, né? Antigamente tinha o agente de polícia civil e o escrivão de polícia civil. Hoje em dia acabou, tá? A gente tem a lei orgânica da polícia civil que unificou os cargos. Hoje em dia é oficial e investigador de polícia. Então, as duas carreiras de agente e escrivão foram unificadas. E aí, antigamente, tinha muita gente que entrava para a polícia para ser escrivão, não queria ir para a rua, né? Queria ser escrivão, fazer as oitivas, né? Os termos de depoimento. Então, hoje em dia, essas duas carreiras se consolidaram, o oficial e investigador. E quem exerce a função de escrivão, que a função ainda existe, recebe uma gratificação de R$ 1.500, gira em torno de R$ 1.000 a R$ 1.500, só por estar exercendo essa função. Que vocês podem achar que todo mundo quer, mas ninguém quer. Um grande desafio para a gente, né, na unidade. O pessoal prefere ficar na rua, prefere investigar, mas poucas pessoas querem ficar no cartório. E aí vem essa investigação de modo a fazer com que as pessoas fiquem ali na função. Então, dentre outras funções, né, a gente é o gestor da unidade, a gente é titular do inquérito policial, a gente vai expedir ordens de missões para os policiais e a gente que vai definir aí o que a gente investiga aqui na cidade, quais são as demandas, né? E basicamente é isso, pessoal. Abrir espaço aqui para as perguntas. Se alguém quiser saber de alguma operação em especial, operação Rolezinho. Vou lá, tem uma pergunta. As blogueiras.
Bom dia. Eu queria saber como que foi para você conciliar os estudos para concurso e o estudo na faculdade. E como que era a sua rotina? Foi difícil, pessoal. Porque, assim, eu estudava, teve um tempo que eu estudava, trabalhava de manhã no SAMU, na parte administrativa, mas lá era só portaria, né? Antes de ser guarda civil. E aí depois, quando eu me tornei guarda civil, eu fiquei acumulando as duas funções, porque o pessoal lá no SAMU pediu para mim não sair. Então eu ficava de manhã na parte administrativa, lá do pronto-socorro e SAMU, à tarde na guarda civil, trabalhava de 5 a 6 horas por dia, à noite na UESP, e aí o tempo que eu tinha para estudar para concurso era depois que saía da universidade e de madrugada. Foi um período muito difícil, porque eu tinha que estudar até 1, 2 horas da manhã, tinha que acordar às 6, 7 horas, e aí, realmente, fisicamente, o corpo sente. Cabelo cai, ansiedade, crise de choro. Tudo isso faz parte, pessoal, do quem estuda mesmo para concurso, tem isso, é normal. Chega um momento que você se pergunta, né, se aquilo vai valer a pena, se realmente é aquilo que você quer, porque você vê o mundo girando ao seu redor, as pessoas vivendo, as pessoas saindo, a sua família confraternizando. Quem tem namorado ou namorada às vezes não vai entender, porque concurso é abdicação. Você é abdicado do seu tempo de vida para estudar. Mas de uma coisa é certa, pessoal, vale muito a pena estudar para concurso. Você vai abdicar da sua vida, sim, você vai perder, de certa forma, uma parte da sua vida, mas você vai ganhar a sua vida inteira, né? Você vai ganhar a melhor coisa que tem hoje no concurso público, que é a estabilidade financeira. É você ter o seu dinheiro ali todo mês, é você não precisar, desculpa o termo, ficar babando algum político, alguém, para poder se manter naquele emprego. Então, a melhor coisa hoje em dia do concurso público é isso, né? Estabilidade. Eu acredito que a maioria aqui queira medicina, né? Ou até mesmo direito, mas até mesmo dentro da medicina, hoje em dia os médicos procuram concurso público, procuram estabilidade financeira, né? E dentro da polícia a gente tem a carreira aí de médico legista, né? Que hoje está pagando aí cerca de R$20 mil, para tirar 8 plantões por mês, né? Trabalha um dia, folga 3, uma escala de 24 por 72. Então é um concurso também muito bom aí na área da medicina. A Giovana agora vai nos perguntar. Desculpa, a Beatriz. O senhor falou sobre as blogueiras. Até onde o senhor pode falar, o senhor poderia explicar o que aconteceu? Porque eu entendo que tem certas coisas que o senhor não pode dizer. Quero. Eu posso falar até porque é uma investigação pública, né? E por que a gente publicizou, pessoal? Às vezes o pessoal pergunta por que a gente mostra o rosto de algumas pessoas e outras não, né? Depende aí quando tiver o interesse público. Doutor, nós temos uma delas que é mãe aqui na escola, tá? Só por curiosidade. Pronto. Então, no caso, por que a gente divulgou o nome delas? Porque está presente o interesse público. A gente tem aí um crime de estelionato, né? Que é um dos objetos da investigação desse tipo de crime. E o estelionato hoje, pessoal, se processa mediante representação da vítima. Ou seja, se processa mediante ação penal pública condicionada à representação. E o que quer dizer isso? Existem crimes que depende que o Estado só pode investigar se a vítima quiser que a pessoa seja processada. Então, por exemplo, a gente tem um crime de ameaça, a gente tem os crimes contra a honra, né? Difamação, injúria e calúnia. Então, nesses tipos de crime, o Estado só pode agir se a pessoa for lá na delegacia, registrar o BO e assinar um termo de representação. É aquela pessoa autorizando o Estado para que ele investigue. Então, nesse caso, por que a gente publicizou bastante, né? E, inclusive, divulgou o nome delas? Porque a gente tem um interesse público. Então, a gente quer que as pessoas que se sentiram lesadas por esse comportamento dessas blogueiras vão até na delegacia e registrem o boletim de ocorrência. Então, a gente tem aí os crimes de estelionato, né? A gente tem o crime de lavagem de dinheiro, ou seja, na lavagem de dinheiro, o que é isso? É você ganhar dinheiro a partir de alguma infração penal, seja crime ou contravenção, e você lavar esse dinheiro, você tornar ele, dar a ele um aspecto de ilícito. Então, você pega um dinheiro que era ilícito e você vai transformar ele, né, em lícito. Como que as pessoas fazem isso? Comprando um carro, aí colocando o nome de terceiro, abrindo empresas, né? E aí tudo isso a polícia consegue analisar através de uma investigação bancária e fiscal. A gente representa pela quebra do sigilo bancário e fiscal e a gente vai analisar a evolução financeira daquela pessoa. Então, se em 2021 aquela pessoa tinha uma movimentação anual de 30 mil e em 2024
a movimentação financeira dela foi 6 milhões, tem alguma coisa errada aí. Não houve uma evolução patrimonial adequada, né, há indícios de ilicitude. Pode se afastar desse indício de ilicitude? Pode, mas elas vão ter que comprovar. Que renda extra foi essa que elas ganharam? Ganharam na Mega Sena, foi herança, e aí a gente vai investigar. A gente ainda não interrogou essas blogueiras, a gente vai deixar para a etapa final da investigação. Então, a Operação Laverna, né, que Laverna, para quem não sabe, na mitologia romana, é a deusa da enganação, a deusa dos ladrões. E aí a gente utilizou, né, esse nome da operação. Eu gosto de colocar nas minhas operações sempre termos assim que remetem à mitologia, à história, que eu acho bem interessante. Então, a Operação Laverna investiga aí os crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, crimes contra as relações de consumo, né, porque elas divulgavam aquele serviço, né, ou seja, aquela loteria não autorizada, dizendo que a pessoa tinha uma chance real de ganho, quando na verdade não tinha, né? A forma que elas divulgavam aquelas plataformas era a partir de uma conta demo, de uma conta fake. Os ganhos daquela plataforma não condiziam com a realidade, ou seja, elas tinham uma probabilidade de ganhar naquela conta demo, mas quando os seguidores clicavam naquele link e iam para a plataforma, aí mudava, a probabilidade era bem menor. E além disso, elas ainda ganhavam 40% sobre a perda dos seguidores. Então, se o seguidor ele gastava R$1.000 lá no Tigrinho, elas ficavam com R$400, né? Então, o que caracteriza aí os crimes contra as relações de consumo e também o crime de loteria não autorizada. O Thalisson, doutor, quer saber sobre a Operação Rolezinho. Pronto. A Operação Rolezinho também bastante comentada, ganhou repercussão nacional, né, pessoal? E aí o pessoal fica perguntando por que a polícia não vai investigar traficante, homicídio, tem tanto outro crime aí, né, pessoal? Mas assim, existe o porquê, pessoal, da gente eleger, da gente escolher determinadas condutas para poder investigar. Porque realmente, hoje em dia, tem muita coisa para investigar. Parnaíba hoje, só ano passado foram mais de 10 mil boletins de ocorrência. Então, assim, é humanamente impossível a gente conseguir investigar todos os crimes. Mas por que isso foi uma pauta? Por que isso é uma diretriz da Secretaria de Segurança Pública? Por causa do número de acidentes que estavam acontecendo por causa do grau. A pessoa que faz o grau, ela coloca em risco não só a sua própria vida, como a vida de terceiros. Então, a gente tem até um quadro aí da Secretaria de Segurança Pública contando os casos de pessoas sequeladas, né, que sofreram acidentes por causa dessa irresponsabilidade dos outros. E aí, o que é o grau, pessoal? O grau ele é um crime de trânsito, mas para ele ser caracterizado como crime de trânsito, ele tem que ter algumas características. Ele tem que gerar, a gente chama isso no direito, de crime de perigo concreto, né? Ou seja, tem que ter um perigo concreto para a sociedade. E quando é que esse crime é caracterizado? Quando o indivíduo levanta o pneu da motocicleta, né? Então, a partir dali, ele já coloca em risco a segurança de quem está passando ali, de outros motoristas, até mesmo de quem está participando do grau. Então, foi uma investigação muito fácil, porque as pessoas, os criminosos, né? E a gente tem que falar esse termo, pessoal. O pessoal fala, mas quem comete grau não é crime. Pessoal, o crime, ele está tipificado no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 308. Então, se é crime e aquele indivíduo está praticando crime, é criminoso. Não tem como usar outra expressão. Então, foi uma investigação muito fácil, porque eles postavam nas redes sociais o grau. Então, eles postavam em via pública, empinando a bicicleta, outras pessoas transitando por ali, carros, crianças. Então, ficou muito fácil investigar. Foi só tirar ali das redes sociais, fazer uma certidão telemática, né? O que é certidão telemática? É o investigador pegar e descrever o que ele está vendo. Então, ele diz, basicamente assim, no relatório de investigação policial. Eu fui no Instagram do indivíduo X e lá ele postou vídeo na BR-343, no trecho tal, no dia tal, gerando perigo de dano. Então, foi uma investigação muito fácil. E aí a gente conseguiu identificar essas pessoas, conseguiu responsabilizar, pediu a busca e a apreensão das motos. A maioria não tinha habilitação, né? Para quem não sabe, também dirigir sem habilitação é crime. Inclusive, é crime. Além de ser infração administrativa, pessoal. Então, a pessoa responde em duas instâncias. Ela responde pela infração de trânsito e ela responde também pelo crime. E não é só crime dirigir sem habilitação. A pessoa que
tem habilitação e entrega o veículo para outra pessoa que não tem habilitação, também comete crime. Então, a gente tem, em uma só conduta, a gente tem 2 crimes aí, né, que vão ser responsabilizados, se não me engano, é artigo 309 e 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, normalmente, quando acontecer um caso, por exemplo, de uma adolescente lá em Buriti de 12 anos que a mãe entregou a moto para ela, né? E aí ela acabou matando um cidadão lá em Buriti. Aí, nesse caso, a mãe responde porque entregou o veículo para uma pessoa sem habilitação e, no caso, ela vai responder por homicídio culposo, né? Aí, no caso, a gente não fala de crime. Seria tema de outra palestra. Mas a gente fala que quando o adolescente comete o crime, a gente fala que ele vai responder por um ato infracional análogo ao crime de trânsito, né? Porque o adolescente não comete crime, comete ato infracional. Próxima pergunta aqui. Era sobre a quebra do sigilo bancário. Se é tão fácil conseguir assim. Não, pessoal, é uma investigação bem complexa, tanto esse inquérito das blogueiras, eu instaurei em junho do ano passado, só para vocês terem noção quanto que demorou. E aí, por que demorou? Porque é uma investigação já muito difícil, né? Uma investigação bancária e fiscal, e além disso, a gente não sabia como que era essa movimentação na conta delas. Então, eu tive que analisar 2.000 páginas, página por página, dia por dia, gasto por gasto, para saber como é que estava se comportando aquela conta dela. Então, eu observei que, em início de 2024, começando por 2021, né, teve uma mudança na conta delas. Então, elas começaram a receber valores que giravam em torno de R$500 por dia, R$1.000, R$5.000, e uma recebeu até R$30.000 em um único dia. Então, eu consegui perceber essa oscilação financeira e as pessoas jurídicas que estavam pagando para elas a partir dessa análise. Então, demorou bastante, né? E por que demora? Porque a Polícia Civil ela instaura um inquérito policial e a gente manda para um órgão da Polícia Civil chamado LAB-LD, que é o Laboratório de Lavagem de Dinheiro. E aí o LAB-LD é o nosso elo de comunicação entre as instituições bancárias e a Polícia Civil. Então, quem vai fazer a investigação bancária, a bruta, né, é o LAB. É ele que vai solicitar aos bancos, aí todos os bancos vão responder para o LAB e ele vai consolidar numa planilha gigante, muito detalhada. E aí, por que demorou essa operação? Porque uma das blogueiras tinha 20 contas, em 20 bancos diferentes. E aí, demorou muito, porque a gente tinha que ter as 20 contas, porque a gente não sabia qual conta que ela estava, onde que estava tendo aquela movimentação. Então, por isso que demorou tanto essa operação, que há muito tempo, né, era querida aí pela população parnaibana. Doutor, tem várias perguntas, a gente está tentando peneirar, você vai trazer também Eu acho que já está aí, já. Já está aqui. No final, tá bom. Eu só queria saber rapidinho como que as vítimas ficaram depois disso tudo, né? Se elas foram ressarcidas, o que aconteceu com ela, porque foram muitas vítimas. Então, é isso. Você está falando das blogueiras? Em relação às blogueiras. Pronto, pessoal. Essas vítimas elas têm que procurar a delegacia, né? Inclusive, poucas pessoas procuraram. Algumas até por vergonha, pelo sentimento de vergonha, né? Só para vocês terem noção, teve gente aqui em Parnaíba que gastou R$90.000 no Tigrinho. E aí vocês perguntam, como é que uma pessoa gasta 90 mil, pessoal? Porque isso, pessoal, é uma questão de saúde pública, é um vício mesmo, é um transtorno mental que a pessoa tem. Assim como aquela pessoa que usa droga, que usa crack, a pessoa se vicia naquele jogo. E aí ela começa a jogar, e aí começa a ganhar, e depois perde, aí ela acha que jogando novamente, ela vai conseguir obter aquilo que ela perdeu, né? E isso acaba num ciclo. Então, no meu Instagram, por exemplo, eu recebi vários relatos de perdas assim, inclusive até de suicídio, de tentativa de suicídio, de término de casamento, porque realmente é um vício, é uma patologia. Só que as pessoas hoje elas não estão prontas para entender isso, né? Que a pessoa realmente ela precisa de uma ajuda psicológica e médica, tem até tratamento para isso, tem remédio para isso, para controlar essa compulsão pelo jogo, né? Só que as pessoas hoje em dia não procuram ajuda por vergonha e também falta esse amparo da própria família e dos amigos, né? De chegar e conversar, você está doente, bora procurar uma ajuda, bora procurar um psicólogo, bora conversar, porque isso não está certo, você está se endividando, você está gastando o dinheiro que você tem para comer para os seus filhos, você está gastando em jogo. Então, falta um pouco de sensibilidade da gente em reconhecer essa patologia, né, do vício em jogo. Obrigada. Aqui é a próxima.
Eu queria saber se a internet acabou ajudando vocês com as investigações, tipo, a acharem provas pela internet, ou então se acabou mais atrapalhando do que ajudando, entendeu? Não, o pessoal ajuda bastante, viu, pela internet, porque o pessoal acha que a internet é terra sem lei, né? Mas, na verdade, é muito fácil a gente conseguir identificar os crimes na internet, até mesmo os crimes contra a honra, né? Calúnia, difamação, injúria, bullying. Porque é muito fácil, pessoal. Para você se conectar à internet, você precisa de um provedor de acesso, né? E o provedor de acesso ele vai conceder a conexão à internet através de um IP. E é aquele IP que vai identificar você no mundo da internet. E também dentro do IP a gente tem outros identificadores, né? Como o e-mail do seu celular. Então, se você usa o seu celular para se conectar no IP, então eu consigo descobrir tanto o IP quanto o e-mail que você utilizou para acessar a internet. Então é muito fácil a gente chegar. Hoje em dia a gente não tem tantos casos assim de investigação de crimes contra a honra, porque a demanda é muito grande, né? Então a gente acaba investigando poucos, a gente investiga alguns, publiciza isso, né, para tentar inibir o comportamento das pessoas. Mas a internet ajuda bastante a gente. Alguns tentam burlar esse sistema de identificação, né, através de técnicas de VPN e tunelamento de IP, ou seja, eles podem pegar o seu IP, mascarar, né, e jogar outro IP que está lá em Hong Kong, na Europa. Mas tudo isso é uma tecnologia bem avançada. Normalmente as pessoas que praticam alguns crimes aqui no Piauí não vão usar isso, não vão gastar recursos com isso, né? Então é bem raro. E quando a gente precisa de um apoio mais tecnológico, assim, a gente tem o nosso setor, o núcleo de inteligência lá em Teresina, que trata dessas investigações mais robustas. E a gente também tem a DRCI, né, que é a Delegacia de Crimes Informáticos, que a gente tem em Teresina, e eu estou tentando trazer aqui também para Parnaíba, porque infelizmente aumentou muito o número de crimes praticados pela internet, em especial o estelionato, pessoal. O número de roubos em Parnaíba reduziu quase 60%, principalmente celular, né? Para quem não conhece, a gente tem a Operação Interditados aqui no Piauí, que a gente conseguiu recuperar bastante celular e a gente conseguiu não prender quem estava assaltando, quem estava furtando. A gente foi para os receptadores. Então, quem estava comprando esses celulares, a gente foi lá, identificou e a pessoa respondeu, né, por receptação culposa. Mas, e aí, o número de roubos reduziu, furto também, mas estelionato aumentou 300%, né, justamente pela questão dessa facilidade de acesso à internet. As vítimas, a maioria vítimas idosas, pessoas que não têm muito conhecimento, né? Então, a gente tem uma grande variedade aí de golpes pela internet. Então, o estelionato é o próximo crime aí que vai ser um desafio para a gente enfrentar. Pronto, a gente tem duas perguntas que eu vou juntar em uma, que é sobre a sua segurança, né? Os meninos têm curiosidade de saber como funciona essa questão, já que você trabalha com pessoas, né, com indivíduos, por exemplo, com pessoas que são parte de facção, então eles têm essa curiosidade. Vou botar mais água. Já tem uns 4 aí tentando me matar já, mas faz parte. Pessoal, quando você entra para a segurança pública, você já tem que estar com o seu psicológico pronto para isso, é normal. Você receber ameaça de faccionado, de traficante, porque faz parte da segurança pública, né? Você vai lá, você vai fazer... O cara acha que é um mal que você está fazendo para ele, prendendo ele, investigando ele, tomando casa, tomando carro, enfim, tirando seu sustento, né? Pela lógica dele. Então, faz parte, né? Mas se você trabalha direitinho, pessoal, se você não tortura ninguém, se você não age fora dos limites da lei, você não tem nada que temer não, né? Mas, claro, aqui no Piauí, a gente tem um sistema mais seguro, né? Os criminosos, de certa forma, eles respeitam a polícia, até porque, quando eles não respeitam, eles sabem que a polícia vai lá para cima e, num confronto policial, eles acabam morrendo, né? Então, é a realidade aqui do Piauí, mas em outros estados não acontece isso. E aí vocês veem aqui no Piauí poucos casos, né, de policial sendo morto por ser policial. Mas, em outros estados, por exemplo, ontem mesmo teve em São Paulo, o ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo foi executado, perseguido, né, por criminosos com artilharia pesada e com treinamento militar. Provavelmente aí tem uma linha de investigação que aponta que foi o PCC que matou, né, e agora a gente não sabe o real motivo. Mas faz parte
da segurança pública, você não pode. Se você entrar, você já tem que esperar isso, trabalhar o seu psicológico para isso. E outra parte que faz parte da nossa segurança orgânica, né, da nossa segurança enquanto profissional, é você abdicar de sair para determinados lugares, né? Então, os lugares que você frequentava antes, você vai ter que pensar 2, 3 vezes antes de ir. E se for, vai ser ideal que vá com outros policiais, em um bar, nunca sente de costa para a rua, né? Então, você já tem que entrar no lugar e pensando, se o indivíduo entrar armado ali, o que eu faço? Qual é a minha melhor posição em relação ao ambiente? Onde eu vou ter mais tempo de reação, né? Então, por exemplo, se eu vou em um bar, eu nunca vou sentar na primeira cadeira. Sempre vou sentar na última e de frente. Porque daqui se o criminoso entrar pela porta da frente, eu vou ter esse tempo, né, para pensar, raciocinar e agir. Mas faz parte, pessoal, da segurança pública, né? Então, se você estiver pensando em entrar, já espere isso. Pode ser que você nunca receba uma ameaça, mas é normal a gente receber. Muito bem. Acho que a gente passaria aqui mais 2 horas escutando ele falar, né? É uma história vasta, eu sei. Né? E a gente quer, assim, lhe agradecer muito. Enquanto gestora da escola, é uma preocupação minha constante e a fala constante para eles da internet, de não criar provas contra si, né? Então, a gente tem uma convidada bem especial aí, acho que uma companheira de trabalho do delegado. Não façam barulho, que ela pode se assustar, né? Então, a gente recebe agora... Como é que é o nome, doutor? Haruna. Aí, com certeza uma participante da equipe que deve ajudar muito. Bom, pessoal, a gente tem aqui a Haruna, é a nossa K9, lotada na divisão de tráfico, né? K9 é como se fosse um cargo policial. Existe o cargo de delegado, existe o cargo de oficial investigador da Polícia Civil, existe o cargo de perito. K9 é um cargo mesmo para o cão treinado para a detecção, né? De tanto de drogas, de restos mortais, dentre outros vestígios. Então, a gente conseguiu adquirir o nosso cão aqui para Parnaíba, já tem uns 5 meses. Né? O nosso cachorro, ele não está aqui, essa aqui é de Teresina, porque o nosso foi para um curso no Rio Grande do Sul, um curso operacional. E aí, o nosso a gente comprou na Bahia, cão muito bom de detecção. E aí, ele foi para o sul e mandaram esse aqui até ele voltar. Qual é a raça dela, doutor? Pastor Malinois. Pastor. Ok. Então, a gente já recebi vários WhatsApp agora, perguntando o que estava acontecendo na Escola Crescer, porque viram policiais entrando aqui. Né? E, então, vocês levem para casa, dizendo que foi uma palestra, que não teve nenhum crime, graças a Deus, né? E que a gente possa, assim, agradecer muito a presença de vocês. Sabemos que o tempo de vocês é muito precioso. Agradecemos o que vocês entregam para a gente enquanto cidadãos. Né? Estamos muito felizes porque me sinto representada e segura com a polícia que hoje tem em Parnaíba. Eu acabei de receber de um aluno, que o pai é da Polícia Militar, esse decalque aqui, né, do BO Online. Estava falando isso para eles, que hoje 10 mil BOs por mês? Por ano, né? Ano passado. Então, não façamos BOs à toa, né? Não façamos BO para dar só trabalho para a polícia. Que a gente saiba o que realmente vale a pena levar para a delegacia, levar para a equipe de segurança. E aí também fica meu apelo eterno, aqui eu brigo o tempo todo, todos os dias. Larguem esse negócio de rede social. Viu o rolezinho? Os próprios criminosos deram prova contra eles. Outra coisa, doutor, aqui eu tenho um aluno que dirige sem carteira. Né? Achei ótima a sua fala, porque eu ligo para o pai, ligo para a mãe na mesma hora e puxo as orelhas deles. Né? Então, gente, então vamos agradecer a equipe da polícia que aqui esteve, agradecer empenhadamente. Essa é uma casa de um comandante da Marinha, que era meu marido. Ele teve esse sonho de criar Crescer, infelizmente se foi em 2022. Eu sou muito admiradora da carreira militar, porque sei o quanto que vocês se preparam para isso. Então, muito obrigada, obrigada, alunos, obrigada a sua disponibilidade de estar aqui, e desejamos
que você tenha muitos e muitos anos de vida para continuar dando o exemplo que você vem dando, jovem. Posso perguntar a sua idade, Dudu? 35 anos ele tem. A idade da Evelyn, minha filha. Olha aí, não está longe da idade de vocês. Né? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Se quiser, fique à vontade para as suas despedidas. Só agradecer aqui pelo convite, né? É uma prática extremamente necessária, pessoal, vocês terem contato assim com outras profissões para conhecerem um pouquinho do que cada um faz na sociedade, né? Isso vai ajudar bastante vocês a escolherem a profissão. Então, só agradecer pelo convite, parabéns aí pelo comportamento de todos, né? Todo mundo bastante atencioso, sem conversas paralelas. Então, de parabéns aí pelo comportamento. Foi sensacional. Foi sensacional.